Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero convidá-los a uma reflexão em um pequeno trecho na Palavra de Deus. E vamos refletir, meus irmãos, no tema livre-se do seu fluxo, fluxo aqui entre aspas. O texto, meus irmãos, é Lucas capítulo 8, versos 43 e 44, uma pequenina parte da narrativa da mulher acerca da mulher que tinha um fluxo de sangue. E nesses versos, então, nós lemos que uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então nós temos aqui, meus irmãos, a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia já por 12 anos, que muito a incomodava, que muito a aviltava, que muito a atrapalhava em tudo, nas questões gerais da vida. E aquela mulher fizera tudo para se livrar daquele fluxo, mas já havia 12 anos que ela estava tentando e até o momento, ou aquele momento, ela não havia ainda conseguido. Até o momento que ela foi até Jesus e tocando em Jesus, ela conseguiu então livrar-se do seu fluxo. Mas, meus irmãos, eu não quero pensar tanto nesta mulher do texto, eu quero pensar em nós e nem tanto no fluxo dela literal, que era uma enfermidade literal, uma hemorragia literal. Eu quero pensar no nosso fluxo de forma simbólica, aquelas coisas que às vezes nos incomodam, que às vezes nos entristecem, que se constituem em impeditivos nas nossas vidas para as questões gerais da vida e principalmente para nós nos envolvermos de forma plena na causa de Deus, na obra de Deus. E desses fluxos, entre aspas, meus irmãos, nós precisamos nos livrar. E quais poderiam ser alguns exemplos de fluxos? Qual pode ser o seu fluxo, aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe atrapalha e do que você deve procurar se livrar? Bem, vamos começar pela enfermidade, porque aqui no texto nós temos o exemplo de uma enfermidade, Então, o seu fluxo pode ser uma enfermidade, como a dessa mulher. E se você tiver fé e, obviamente, aprouver a Jesus, você pode ser livre, porque às vezes não depende apenas da nossa fé, Depende que apraza a Jesus nos livrar. Lembra-se do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha algo que ele chamou de espinho na carne, do qual ele queria se livrar e tinha fé para se livrar, mas não aprove a Jesus livrá-lo. E a resposta de Jesus para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas, meus irmãos, se nós tivermos a fé necessária e aprouver a Jesus, então nós podemos ser livres. Você pode ser livre, porque nós encontramos, meus irmãos, dentro da palavra de Deus, Jesus, além de curando essa mulher aqui, nós encontramos Jesus, por exemplo, curando paralíticos. Lá em Marcos 2, verso 3, tem a história daquele paralítico que foi levado por 4 amigos até onde Jesus estava. Lembra-se dessa história? Abriram um buraco no telhado e desceram o amigo paralítico até onde Jesus estava, e ele foi curado. Em João capítulo 5, a partir do verso 1, nós vemos Jesus curando um paralítico lá no tanque de Betesda. Então Jesus curou paralíticos. Jesus, meus irmãos, encontramos nos evangelhos, curou cegos. Em Lucas 18, a partir do verso 35, nós temos a conhecidíssima história do cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Senhor, eu quero ver. E Jesus cura o cego de Jericó. Em Marcos 8, de 22 em diante, nós encontramos Jesus curando o cego lá em Betsaida. E, meus irmãos, Jesus até ressuscitou pessoas, Ressuscitou e curou
ou os ressuscitou já curados, né? Um milagre duplo então. Em João 11, a partir do verso 1, por exemplo, nós vemos a história da ressurreição de Lázaro. Em Lucas 7, a partir do verso 11, nós temos a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. Lázaro estava sepultado já há 4 dias e Jesus o chama para fora, e ele vem para fora. O filho da viúva de Naim estava sendo levado para ser sepultado, mas ele não chega nem a ser sepultado, né? Porque Jesus o traz de volta à vida enquanto ele estava sendo levado. E meus irmãos, esses são exemplos que nós citamos dentro das Escrituras, mas Jesus cura enfermos ainda hoje. Você crê nisso? É preciso crer. Mesmo quem não crê, meus irmãos, que hoje haja pessoas, uma pessoa agraciada por Deus com o dom de curar, aquela pessoa que tem um dom, né, que vai colocar a mão sobre alguém e esse alguém vai ser necessariamente curado, mesmo que não crê que hoje haja pessoas assim, não duvida de que Jesus possa curar alguém. Então Jesus cura ainda hoje. E o seu fluxo talvez possa ser uma enfermidade, né? Se você crê e se aprover a Jesus, você pode ser livre, pode ser curado. Então busque em Jesus. Enquanto Jesus não disser para você da mesma forma como ele disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, você está autorizado a buscar em Jesus o livramento da sua enfermidade. Se você crer, se aprover a ele, ele pode libertar você. Em segundo lugar, o seu fluxo pode ser, ainda que talvez não, possivelmente não, e se você é servo do Senhor, com certeza não, uma possessão propriamente dita, pode ser uma opressão, uma influência maligna que lhe prejudica de diversas formas. Como, por exemplo, você não consegue se livrar de uma atitude pecaminosa. Raízes de amargura estão sempre presentes em seu coração. Você não consegue focar o seu olhar em Cristo e se firmar na sua vida cristã. Você está sempre a murmurar e reclamar de alguma coisa. Você não consegue viver em paz. Pode ser que tenha uma influência, uma espécie de opressão, uma espécie de influência maligna. O irmão certamente se lembra daquele episódio onde Jesus ele expulsa uma legião de demônios de um gadareno, né? De um gadareno. O gadareno, ele era possesso, de fato. Porém, Pedro, quando Jesus disse para ele assim, para trás de mim, Satanás, Pedro não estava possesso. Mas naquele momento ele se deixou influenciar, havia uma influência maligna ao redor dele, querendo distanciar Jesus do plano do Pai, que incluía a cruz. Ananias e Safira, meus irmãos, a palavra de Deus não nos informa que eles eram possuídos, que eles tinham uma possessão demoníaca, não. Mas num momento eles foram influenciados por Satanás e quiseram mentir ao Espírito Santo de Deus. E isso é uma espécie de fluxo que atrapalha, né? A influência maligna. A gente precisa se livrar. E como é que se livra disso? Meus irmãos, um compromisso sério, decidido com Jesus, um olhar focado em Jesus, como nos orienta Hebreus 12, pode nos livrar desse fluxo. Então, se você sente que tem aí uma influência, uma opressão, né? uma presença, ainda que não possa lhe possuir, né? Ainda que você não possa passar por uma possessão demoníaca, você pertence a Jesus, mas você sente que tem uma influência, reafirme o seu compromisso, seriamente, decididamente com Jesus. Foque o seu olhar em Jesus, como orienta Hebreus 12, você será livre desse fluxo. Em terceiro lugar, seu fluxo pode ser um comportamento pecaminoso, como a imoralidade sexual, por exemplo. Lá em João 8, a partir do verso 3, nós temos aquela história, meus irmãos, de uma mulher que foi pega em flagrante adultério, levada por alguns escribas e fariseus até Jesus, para eles verem o que seria feito, né? Se Jesus aprovaria ou não o apedrejamento daquela mulher. Jesus fica quieto,
em um primeiro momento. Abaixa sua cabeça, começa a escrever com o dedo na terra, mas os escribas e fariseus querem ver qual é o pensamento de Jesus, o que Jesus ia fazer, e eles insistem com ele. E como eles estavam insistindo com ele, Jesus diz a eles assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E abaixa a cabeça novamente. Quando ele levanta a cabeça, só estava ele e a mulher. E ninguém apedrejou a mulher. Por quê? Porque todos eles tinham pecado. E provavelmente o mesmo pecado da imoralidade sexual. Um comportamento pecaminoso do qual eles precisavam se livrar. E aí Jesus então vira-se para aquela mulher, né? E diz assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas disse assim para ela: olha, vai e não peques mais. Esse comportamento é realmente um comportamento pecaminoso do qual você precisa se livrar. Esse é o seu, entre aspas, fluxo. Pode ser também, meus irmãos, a desonestidade. Esse comportamento pecaminoso pode ser a desonestidade. Um exemplo de comportamento pecaminoso é a desonestidade. E essa era a situação de Zaqueu, o publicano, a desonestidade. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele se livra desse seu fluxo. Isso seria um impeditivo na sua vida para se dedicar de forma plena a seguir a Jesus. Então ele se livra desse seu comportamento pecaminoso, desse seu fluxo. Está lá em Lucas capítulo 19. Mas em quarto lugar, meus irmãos, o nosso fluxo, ou o seu fluxo, pode ser também um apego exagerado às coisas deste mundo, ao ponto de prejudicar a sua vida espiritual. E nós temos um exemplo disso nas Escrituras, naquele episódio do mancebo de qualidade, quando aquele jovem chega diante de Jesus, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ali, meus irmãos, nesse episódio, resumindo, né, Jesus percebe que aquele jovem ele era muito apegado às riquezas, e Jesus então diz para ele: olha, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro nos céus. O jovem já era alguém que conhecia os mandamentos, cumpria os mandamentos desde a meninice, mas estava apegado exageradamente às coisas desse mundo. Então Jesus manda-o se livrar disso. Se livre desse apego. E você vai se livrar desse apego se livrando das próprias coisas às quais você está apegado. Mas ele não quis. E prejudicou então a sua vida espiritual. Então o fluxo nosso às vezes pode ser isso. Estamos exageradamente apegados às coisas desse mundo. Isso nós precisamos nos livrar disso daí, né? Talvez o seu fluxo, em quinto lugar, seja uma insatisfação doentia. Nada está bom. Já viu pessoas assim? Nada está bom. Em casa, nada está bom. Na sociedade, nada está bom. Na igreja, nada está bom. Está tudo ruim. Desse jeito está ruim, do outro jeito está ruim também. Se a gente vai para a direita está ruim, se vai para a esquerda está ruim, se vai para frente está ruim, se vem para trás está ruim, tudo está ruim, nada está bom. É uma insatisfação doentia. Tem gente que é assim. Agora veja a repreensão que nós temos, meus irmãos, nas Escrituras, em Mateus 11, versos 16 a 18, a repreensão de Jesus, né? Mateus 11, 16 e 18, ele diz assim: mas a quem assemelharei esta geração? Essa geração é semelhante aos meninos que assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem assim: nós lhes tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e não choraram. Então é uma repreensão. Nada estava bom, né? Vamos tocar flauta para eles dançarem. Não dançaram. Então vamos cantar lamentações. Estão tristes, vamos cantar lamentações para eles chorarem. Também não choraram. Aí Jesus diz assim: é desse jeito. Veio João, não comendo nem bebendo, e vocês disseram: tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, né? Então nada está bom.
Tem gente que é assim, né? Está cometido, o fluxo é o acometimento, né? De uma insatisfação. Estão acometidos de uma insatisfação doentia. Está tudo ruim, sempre está tudo ruim, né? Em casa, na igreja, na sociedade, tudo está ruim. Tem que se livrar disso. Isso não leva ninguém para frente, né? Tem que se livrar disso. Não é fechar os olhos para aquilo que realmente está ruim, não, mas é se livrar dessa insatisfação doentia. Em sexto lugar, né, o fluxo pode ser qualquer coisa que lhe esteja prejudicando, né, física ou emocional ou espiritualmente. Física ou emocional ou espiritualmente. E, enfim, pode ser isso, né? Qualquer coisa que lhe esteja prejudicando fisicamente, qualquer coisa que lhe esteja prejudicando espiritualmente. Livre-se dessas coisas. Jesus lhe convida a deixar com Ele o seu fluxo, esse fluxo. Faça como a mulher que tinha um fluxo de sangue. Vai lá, toca na hora das vestes de Jesus e deixa com Ele. Jesus lhe convida a deixar com Ele esse fluxo, entre aspas, que lhe oprime, que lhe cansa, que lhe limita. Em Mateus 11, a partir do verso 20, Jesus fala, meus irmãos, da situação triste de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. E depois de falar da situação triste daquelas cidades, ele convida a ir a ele e ter alívio aqueles que, diferentemente de muitos dessas cidades, estão e se reconhecem cansados e oprimidos. Jesus, meus irmãos, certa ocasião disse assim, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Mas para ter essa vida em abundância, meus irmãos, é preciso ir a Jesus e livrar-se desse ou desses fluxos que nos atrapalham. Você quer ter uma vida abundante? Então, livre-se do seu fluxo. Faça como a mulher que tinha um fluxo de sangue. Vá até Jesus e livre-se. Deixe isso lá, aos pés do Senhor Jesus, de forma definitiva. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Amém.